Deus. Sempre bom estarmos juntos, né? Muitas pessoas devem estar viajando. Eu até queria orar por elas, né? Para que Deus guarde a ida e a volta. Talvez você ainda vá viajar, né? Por causa desse final de semana, desse feriado prolongado, né? Então, para que o Senhor possa guardar nas estradas. Amém? Vamos ainda interceder por esses irmãos. Senhor, nós colocamos, Senhor, as vidas que estão viajando, os irmãos que estão viajando, Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja guardando cada um, Senhor, e que os anjos do Senhor estejam sobre eles, Senhor. Guardando a ida e guardando a volta, Pai. Venha abençoá-los e protegê-los pelo Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. A palavra que eu queria compartilhar nesta noite está em 1 Coríntios 3, 9. 1 Coríntios 3, 9. Amém. Diz assim: pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. E se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. E se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. E se o que alguém construiu se queimar, este sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Amém? Queria que ainda você fechasse seus olhos e orasse comigo. Vamos orar. Senhor, nós colocamos essa palavra diante de Ti, Senhor. Deus, reconhecemos que somos o Teu santuário. Deus, que o Teu Espírito habita em nós. E pelo Teu Espírito nós clamamos. Senhor, que a Tua presença, que a Tua palavra, ela possa entrar aos nossos corações. Senhor, ela possa realmente mudar as nossas vidas, produzir fruto, produzir obra, produzir transformação nas nossas vidas, Pai. Deus, nós nos expomos a ela e cremos no poder da Tua palavra, inspirada pelo Teu Espírito. Senhor, a agir nas nossas vidas e mudar as nossas vidas pelo Teu poder, em nome de Jesus. Amém, queridos? Essa passagem fala sobre uma construção. E o tema dessa palavra vai ser material de construção. Eu lembro quando fala de material de construção, a gente muitas vezes teve que tomar decisões, né? O presbitério, o pastor Rony, a gente, o pastor Paulo, qual o material que vai colocar em um determinado local ou outro. Mas eu lembro até quando a gente estava pesquisando o preço para colocar as divisórias nos banheiros, né? Que foi feito com granito, pedra, né? Algo forte, algo resistente à água, né? Mas havia as outras opções. Poderia ter feito de madeira, né, compensados, divisórias de plástico, muitas coisas foram consultadas. Mas, por final, a gente decidiu por algo que realmente vai permanecer, né, que mesmo que caia uma água ali, aquilo não vai, com o tempo, dissolver, mas vai permanecer, né? Isso fala de como nós construímos as coisas. E nessa passagem, fala de duas pessoas, né, duas situações, onde nós podemos construir. E fala desse dia, desse grande dia. Aqui está o dia com letra maiúscula, ou seja, o dia onde o Senhor vai vir, e avaliar, e analisar, e julgar cada uma das nossas vidas. E fala que como pelo fogo,
aquilo que for construído sobre o fundamento. Então Jesus é o nosso fundamento, nós sabemos disso, né? Ele é o que nos trouxe a salvação, é a graça dele que nos alcançou com um amor tão grande, essa obra na cruz, né, que ele fez, que nos deu acesso à presença dele. Então ele é o nosso fundamento, né? A nossa salvação nós recebemos de graça, não é algo que nós fazemos, não é algo que nós conseguimos constituir, mas é a graça do Senhor que nos alcançou, ou seja, esse é o fundamento. Mas fala sobre você construir algo, sobre você edificar algo, edificar uma casa. Nós conhecemos aquela outra passagem, vocês também conhecem, onde fala do sábio construtor, né, que construiu a sua casa sobre a rocha. E veio os ventos, veio as tempestades, e porque ele praticava a palavra, né, ou porque ele tinha construído a sua vida sobre a rocha, que é Jesus Cristo, que são os ensinamentos da palavra de Deus. Mesmo com as tribulações, mesmo com as tempestades, mesmo com a chuva forte, aquela casa permaneceu, porque ela estava sobre o alicerce, que é praticar a palavra de Deus. Amém, queridos? Então, cada um de nós temos recebido esse fundamento. Amém? Todos aqui receberam esse fundamento? Né, que Cristo te salvou, né, Cristo te libertou. Né, e algo, né, ele estabeleceu esse fundamento de salvação e de libertação. Mas aqui ele dá uma ideia do que você pode edificar em cima desse fundamento, dessa casa. Que material de construção eu e você vamos utilizar para edificar as nossas vidas, que é esse santuário de Deus. Ao longo da nossa história, ao longo dos dias que nós temos aqui na terra, como nós vamos construir, para que um dia possamos lá encontrar Cristo nesse grande dia, nesse dia D, né, nesse dia de juízo. E o que vai ficar, né, diante do fogo, diante da luz da presença dEle, o que nós vamos construir que vai ser queimado ou que vai permanecer. A palavra de Deus é bem clara, né, aquilo que se alguém construiu, se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. E se alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Eu não sei você, mas eu não queria passar nessa linha tão fina, salvo pelo fogo, ou por alguém que passa ali, que escapou, né, na última hora, e Deus ainda foi misericordioso e recebeu a salvação. Mas eu queria receber essas recompensas eternas. Quem quer receber essas recompensas eternas? Amém, queridos? Eu não queria sofrer esse prejuízo que está falando aqui, mesmo recebendo a salvação, porque eu quero edificar algo que tenha valor na minha vida. Eu quero construir e usar materiais de construção, que mesmo com o fogo, e no dia do julgamento do Senhor, esses materiais, eles vão permanecer e ficar. Aqui fala de palha, aqui fala de feno, aqui fala de madeira. Todos sabem que isso queima, né? Não queima? Isso realmente vai ser consumido. E palha, madeira e feno são coisas que estão na superfície, não é mesmo? São coisas que estão fáceis, elas caem, elas estão na terra, né, elas estão na superfície. Isso fala alguma coisa para nós, né? Já pedras preciosas, ouro, prata, você vê aí caído no chão, ou vê em cima, na superfície? Alguém achou alguma vez? Talvez achou por acaso. Mas há uma busca, né? Algo que você tenha que cavar profundamente, algo que você tenha que buscar, né, com esforço. Sabe, isso não é que nós tudo dependemos da graça de Deus, amém, queridos? Toda obra que a gente puder fazer para o Senhor, nunca pode ser gerada em nós mesmos, mas é algo pelo Espírito Santo, para que tenha valor. Eu queria dar alguns exemplos, para que a gente entenda, né, o que é palha e o que é ouro, amém, queridos? Talvez você esteja aqui, e ainda nem esse fundamento, que é Cristo, você recebeu.
mas você tem uma oportunidade, né, de entregar a sua vida para Ele, né, e receber Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Tem uma passagem em 1 Coríntios, você pode anotar, para que a gente possa ir um pouquinho mais rápido, 1 Coríntios 2,10, que diz assim: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito, e o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas dos homens, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Amém? E aqui fala as coisas profundas de Deus. Sabe, o Espírito Santo, ele quer nos conduzir, né? Ele quer nos levar a sermos conduzidos na nossa história, na nossa vida, a cada dia, para que a gente conheça essas coisas profundas de Deus, para que Ele revele o seu amor, para que Ele revele a sua palavra, né, para que a gente possa tomar decisões a cada dia, dirigidos pelo Espírito. Por isso nós dependemos, toda a obra que Deus quer fazer na tua vida e na minha, toda a edificação, para buscar essas coisas profundas em Deus, o ouro, a prata, aquilo que tem valor para o eterno. Sabe, o que você entende como ouro, prata e pedras preciosas? Aquilo que tem valor eterno, amém? Aquilo que não vai ser consumido pelo fogo. Sabe, Deus quer edificar a sua vida com isso, não com palha, não com madeira, mas com algo que vai permanecer na eternidade, e você vai crescer e provar disso. Por isso, nós precisamos do Espírito Santo, porque Ele conhece as coisas mais profundas de Deus, e Ele vai trazer, Ele vai te enriquecer, Ele vai te fortalecer, e Ele vai dirigir a sua vida, para que você possa edificar, construir, com esses materiais de construção, esses materiais que o Senhor quer fazer e agir na tua vida. Amém, queridos? Uma outra passagem, que está em Apocalipse 3, que também nos dá uma dica do que são essas pedras preciosas, essas verdadeiras riquezas, diz assim: dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Amém, queridos? Aqui nós temos uma passagem onde fala novamente de um ouro, né? E aqui diz assim: compre de mim. Nós sabemos, outra passagem fala que, né, venham comprar sem dinheiro, né? O que significa isso? Essa compra, é que há um preço a ser pago, né? Há um preço de busca. Aqui, seguindo a passagem, diz assim: seja diligente e arrependa-se. Sabe, o Senhor espera algo de você, uma resposta, né? E fala que Ele está à porta batendo. Ele quer para que nós possamos edificar com esses materiais, né, de construção, com esse ouro que tem valor, né, colocar essa roupa, né, que fala de roupas brancas, que fala de santidade, que fala de mudança de vida, mudança de caráter, né, fala de ungir os nossos olhos, para que a gente seja dirigido, né, para que os nossos olhos estejam focados nele, na vontade dele. Sabe, são todas riquezas que o Senhor quer construir na tua vida e na minha vida. Mas aqui fala: seja diligente, né, e arrependa-se. A gente precisa ter uma vida no altar de Jesus, né, constantemente. A gente a cada dia tem algo para pedir para o Senhor transformar, né, para mudar nosso caráter. Tem uma parte das nossas, a Bíblia fala sobre a gente desvestir, tirar a roupa do velho homem, né, e se vestir com o novo homem, que é a imagem de Cristo, né? Então aqui há uma busca, e há alguém que está atento à voz do Senhor. Sabe, queridos, para que a gente possa construir a nossa casa com um determinado valor,
nós precisamos ouvir a voz de Deus, né? Ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir a voz de Jesus. E fala de alguém que está perto, né? Jesus está à porta, batendo. E o desejo dele é cear com você. O desejo dele é sentar com você, é ele ministrar a tua vida. É comer com alguém, fala de comunhão, né? Comer com alguém, sentar com alguém para comer, fala que você tem um vínculo com aquela pessoa, né? E aqui Jesus, ele oferece isso para você e para mim. Amém, queridos? Ele oferece isso para você e para mim. E quando nós realmente damos valor a ter um tempo com Jesus, né? A gastar tempo com a sua palavra, a orar, né? A estar nas células, a estar nas reuniões, quando você está aqui, você está sendo edificado, né? Você está adorando o Senhor, você está abrindo a porta do seu coração, para que Ele entre e fale ao seu coração. Amém, queridos? Isso é construir com ouro. E fala que compre de mim. Então há um preço a ser pago. Compre de mim. É pela graça dEle, é pelo amor dEle, mas a gente precisa abrir a porta. Não é mesmo? A gente precisa, como ele falou, ser diligente. Diligente fala de responsivo, de responder a algo que o Senhor tem chamado a você. É claro que é Ele que faz toda a obra em nós, é Ele, pela graça dEle, que Ele pode nos transformar, é pela graça dEle que Ele pode nos usar, mas nós precisamos nos inclinar para o Espírito Santo. Amém? Nós precisamos, Senhor, edifica a minha vida. Eu não quero construir naquilo que é superficial. Eu não quero somente viver no superficial. Eu não quero apenas viver no automático. Não é mesmo? Só no automático, eu preciso comer, beber e dormir. Comer, beber e dormir. Não, eu quero estar atento à voz do Espírito Santo. Eu quero estar atento à voz de Jesus. Porque eu não quero chegar lá no grande dia e ver que a minha obra foi apenas trabalhar, comer e dormir, né? Não, eu quero ter ouvido a voz de Jesus, eu quero ter ceado com Ele, eu quero ter aberto o meu coração, eu quero ter vestido vestes brancas, eu quero ter meus olhos e a minha visão com os colírios de Jesus, que vão abrir minha visão, que vão me dar a direção do Espírito Santo para a minha vida, em todas as áreas. Não é só ministério, mas cada dia pode ser um dia extraordinário, se Jesus estiver junto com você, não pode ser, queridos? Amém? E é isso que Ele quer fazer na tua vida e na minha vida. Ele quer produzir e que você construa esse santuário para Ele, com pedras preciosas, com ouro e com prata. Amém? E aqui nós vemos que nós não devemos viver no limite. É aquele que como que passa pelo fogo, né? No último instante. Ele construiu sobre palha, ele construiu sobre madeira, ele colocou madeira, ele colocou palha, e ali o fogo consumiu. Ou seja, a gente não deve viver nesse limite, mas a gente deve buscar, né, uma vida realmente construída, intencional, uma vida intencional. Eu quero crescer em Deus, eu quero ler a palavra, né, eu quero ser dirigido pelo Espírito Santo, tem dons na minha vida que estão enterrados, eu quero que eles sejam liberados. Senhor, eu te busco, eu me inclino a Ti, eu busco ao Senhor, né? Existe esse preço a ser pago, de buscar a Ele, de buscar a sua santidade, a graça dEle, a presença dEle, para que a gente possa realmente construir com esses materiais de valor e que não vão ser queimados. Amém, queridos? E uma dica que podemos ter é aquilo que glorifica a Deus e aquilo que não glorifica a Deus, né? Muitas vezes nós podemos até fazer coisas aparentemente cristãs ou aparentemente que é um serviço a Deus e no fato não ser, né? Por isso que vai muito daquilo do nosso coração, da motivação do nosso coração. Tem uma passagem interessante, que diz assim, Mateus 9, 41 a 43. Eu vou ler aqui rapidamente. Eu lhes digo a verdade, quem lhes der um copo d'água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. E se alguém tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. E se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos e ir para o inferno,
onde o fogo nunca se apaga. Então nós temos uma coisa simples aqui, que é dar um copo d'água em nome de Jesus. Para a gente ver, vai ter uma recompensa para isso. Então, o que eu estou falando não é apenas um ativismo. Não é que todo mundo aqui tem que virar mini pastor, né? Ou todo mundo mini evangelista, ou né, todo mundo tem que ser pastor, evangelista, tem que ser algum ministério que destaque, que apareça. Não é isso, né? Deus tem um chamado específico para cada um, e Ele quer falar com você. Ele está à porta da sua vida, Ele quer dirigir a sua vida, Ele quer conduzir a sua vida pelo Espírito Santo. E essa resposta diligente, né, essa resposta é o que vai produzir essa construção. Amém, queridos? Cada um com o seu dom, cada um com o seu chamado, cada um com a forma que o Senhor usar. Então a gente vê aqui um copo d'água, algo tão simples, né, algo tão barato, né, que se alguém faz isso, dirigido pelo Senhor, né, aqui fala em meu nome, terá a sua recompensa. Amém? Essa recompensa não é, a gente entende como algo no céu, né, algo que é como essa obra que vai passar, que não vai ser queimada. Uma outra passagem para a gente fazer um paralelo, uma comparação, está em Mateus 7,19. Mateus 7,19. Interessante nessa passagem, primeiro que a gente leu, também fala de uma atitude radical, né? Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. Ou seja, se na tua vida, na construção da tua vida, tem situações onde tem te feito pecar, onde você está pondo em risco não só o que você construiu em cima, mas até o fundamento, não é mesmo? E aqui fala, é melhor que você tome essa atitude radical, né, no sentido de, aqui, claro, não é cortar a mão, mas é uma atitude radical. Eu vou me desviar dessa situação. Se toda vez que eu assisto aquele programa, aquilo me faz mal, eu peco, eu tenho que desligar aquilo, eu tenho que ser radical com aquilo, não é mesmo? Então, essa diligência, né, essa responsabilidade, né, esse desejo de falar, Senhor, eu vou tomar essa atitude. Aqui fala, é melhor que você entre assim, do que deixar que isso contamine até o seu fundamento, né, e você nem entre, aqui nós estamos falando de um segundo tipo de pessoa, aquela pessoa que andou em Deus, mas deixou áreas na sua vida, pecados na sua vida, e que podem até te levar para o inferno, ao perder a salvação. É possível, né? Se nós nos desviarmos dos princípios da palavra, por mais que nós tenhamos recebido com uma graça tão boa, maravilhosa de Jesus, né, se nós rejeitamos essa graça, e se nós pisamos na obra que o Senhor fez por nós, né, e desvalorizamos essa obra, né, e nos mantemos numa situação contínua, podemos ter o risco de perder a nossa salvação. Aqui é bem claro isso. E o texto até nos exorta, para que a gente seja radical com isso, né? O pecado, a gente não pode brincar com o pecado. Ele é venenoso, ele produz destruição. Na eternidade e aqui, sempre aqui também. A gente sempre vai colher o fruto do pecado aqui também, se nós não tomarmos uma atitude diligente e se arrepender, né? A palavra de Deus fala, seja diligente e arrependa-se, né? Arrependa-se. Arrependimento não é só remorso, não é só tristeza, não, é mudança de atitude, é falar, Senhor, eu quero mudar, eu não quero andar para esse caminho que eu estou indo, eu quero mudar para este caminho, e o Senhor vai dar graça para você, o Senhor vai dar capacidade, Ele vai vir com o sangue dEle, né, que purifica e transforma as nossas vidas, amém, queridos? Essa é a obra que o Senhor quer fazer, por isso a gente precisa estar atento a tudo aquilo que nos faz tropeçar, né? E aqui também, um outro detalhe que a gente também não comentou, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos, sabe? Então, existe uma responsabilidade muito grande do que nós estamos fazendo com aquilo que nós temos recebido do Senhor, né? E a Bíblia fala, aquele que muito recebe, muito será cobrado. No sentido como nós estamos dando um bom testemunho, nós estamos fazendo as pessoas a não tropeçarem, né, pelo contrário, crescerem em Deus, né, se voltarem para Deus, isso é uma responsabilidade. Aqui fala que aquele que faz isso,
seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Imagina a cena. Não é terrível isso? Imagina uma grande pedra amarrada no seu pescoço e você lançar essa pedra no mar. Com certeza é algo agoniante e terrível. Sabe, o Senhor é um Deus de amor, amém? Eu não quero assustar ninguém, queridos, mas é a palavra, ela muitas vezes nos dá temor e tremor, amém? Porque é a verdade, e o Senhor, Ele vai nos julgar por ela, Ele não vai nos julgar por essa palavra. Por isso que a gente precisa não ser aqueles que ficam no limite. Ah, não, peraí, qual que é o limite aqui do mundo? Qual que é o limite para lá eu sei que eu vou cair no buraco. Não. A gente precisa estar distante. Senhor, eu quero a santidade, eu quero a Tua presença, né? Eu quero ter vestes novas, eu quero ter uma vida transformada, eu quero ter meus olhos, não neste mundo, não nas coisas desse mundo, mas focados em Ti, entendendo os Seus propósitos, cumprindo a Sua vontade. Eu quero construir a minha vida em pedra preciosa, algo de valor, né, que o Senhor realmente coloca no seu coração e no meu. Amém? Um outro paralelo em Mateus 7,19, diz assim: toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizamos, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Amém, queridos? Essa passagem também é algo que nos produz temor. Nós estamos falando aqui de alguém, de pessoas que profetizaram no nome de Deus, que expulsaram demônios, que realizaram milagres. São obras de valor, amém? Não são? Expulsar demônio, libertar alguém, é algo de valor, não é? Em outras passagens nós não vemos que essas coisas seguirão aos que creem, expulsarão demônios, falarão novas línguas, né? Curarão os enfermos, ou seja, isso faz parte da vida cristã, é algo que o Senhor quer fazer, é ouro também, amém? Mas se tiver com a motivação errada, ou a pessoa usar até mesmo o ministério, alguma coisa que aparentemente é do reino, mas não com a sua vida, não de forma completa, não de forma sincera, não de forma realmente a ter a sua vida, o seu caráter, né, o seu coração transformado, mas algo superficial, como nós falamos, é palha também. Expulsar demônio pode se tornar palha, porque é algo superficial, é algo que não é do coração, não é algo realmente, como falou aqui, afastem-se de mim o que pratica o mal, ou seja, uma vida dupla. O Senhor quer nos livrar disso. Ele quer que você viva integralmente com Cristo, né? Viva uma vida, sim, que manifesta cura, que manifesta profecia, que manifesta o amor de Deus, que dá copos d'água, no sentido de estar com a sua mão estendida para pessoas necessitadas. O Senhor quer usar você, e tudo isso pode ser ouro, né? Se também o seu coração estiver totalmente nele, amém, queridos? E é isso que o Senhor quer nos conduzir. E aqui nós vemos duas coisas, um copo d'água vai ser recompensado, e de repente alguém que expulsa demônios não será recompensado e nem reconhecido, porque o coração dele estava no lugar errado, na motivação errada, e por isso a gente precisa ter esse temor diante do Senhor, amém, queridos? Senhor, eu quero usar todos os dons que o Senhor quer se manifestar na minha vida, eu quero cumprir todos os propósitos, eu quero expulsar demônios sim, eu quero pregar o Evangelho, eu quero dar copos d'água, eu quero abençoar muitas pessoas, mas eu quero estar com o meu coração totalmente em Ti, eu quero abrir a porta do meu coração, para que o Senhor ceie comigo, e o Senhor que vai me dirigir para cada uma dessas obras, e tudo isso vai ser para glorificar a Ti,
Amém? Porque tudo que glorifica a Deus é ouro, tem valor eterno. Porque lá no céu, né, na eternidade, o que nós vamos fazer é glorificar a Ele. Nós vamos contemplar a glória dEle, a presença dEle, aquilo vai como que ser constante, o nosso desejo de adorá-lo, de bendizê-lo. Então tudo que fazemos aqui na terra com essa intenção de louvá-lo, de engrandecê-lo, tem valor eterno, mesmo um copo d'água. Amém, queridos? Por isso, inclusive, eu vou tomar um pouco aqui. Amém? Uma outra passagem, em Gálatas 6, 7, diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Aqui nós falamos também na palavra anterior, no texto anterior, sobre a árvore que produz bons frutos. Que se produzimos bons frutos, isso permanece. E se não produzimos, ela é cortada e lançada no fogo. Novamente fala aqui de fogo, de um julgamento. E aqui diz assim: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Então uma outra dica que nós temos do que é palha, é aquilo que nós construímos, que vai ser consumido, como fala aqui, será destruído. O que nós consumimos motivados na nossa carne. A Bíblia fala que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida é que nos leva ao pecado, né? Então, como nós estamos, se nós nos inclinamos para isso, nós estamos produzindo palha, nós estamos produzindo e construindo a nossa vida em madeira. Mas se nós semeamos, para o Espírito, somos dirigidos pelo Espírito, semeamos a palavra de Deus, nós vamos colher a vida eterna, nós vamos colher algo que é eterno, nós vamos provar daquilo que é eterno, amém? Aqui fala de uma decisão, fala de uma conduta. Quem semeia? O que você e eu estamos semeando? O que estamos semeando na nossa família? O que estamos semeando nos nossos amigos? O que estamos semeando ali na nossa casa, no nosso trabalho? Isso vai determinar se nós semeamos na nossa carne ou se nós semeamos no Espírito. Amém, queridos? E o Senhor quer que você e eu semeemos no Espírito Santo, sejamos dirigidos por Ele, para que possamos colher esses frutos. Amém? Recompensa. Deus, a gente muitas vezes tenta imaginar, a nossa cabeça, não consegue entender como será a eternidade totalmente, mas imagina você ser recompensado por Deus, o Criador do universo, aquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Nós já recebemos bênçãos dele aqui na terra, quantas coisas tão maravilhosas, o amor dele, a graça dele, a paz dele. E Ele quer te recompensar, amém? Ele quer te encher com o Espírito Santo e que você possa provar dessa vida abundante que o Senhor quer derramar sobre você e que ecoa para a eternidade, amém? A ação do Espírito na tua vida vai ecoar para a eternidade, vai ter um valor que não vai morrer aqui, mas vai se tornar eterno, porque a graça do Senhor está agindo na tua vida e na minha, amém? E como a gente pode construir, essa construção para aquilo que é eterno? Em Provérbios 3, 5, 6 diz assim, pode anotar só, eu vou ler rapidamente, Provérbios 3, 5, 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Amém? Então o Senhor, Ele tem caminhos mais altos do que o nosso. Ele tem pensamentos mais altos do que o nosso. E a Bíblia aqui fala, confie no Senhor. Tenha uma atitude de busca, tenha uma atitude de confiança, de fé nele.
né? E Ele vai endireitar os seus caminhos, né? Ele vai colocar aquilo que está torto em ordem, Ele vai te dirigir, Ele vai colocar o plumo lá para que você construa a parede retinha, né? Não fica uma parede torta, para que seja a habitação dEle. Ele vai colocar os materiais certos e vai construir a sua vida para ser esse santuário dEle, esse lugar que você vai viver a eternidade na presença dEle. Mas a boa notícia é que hoje Ele já quer habitar no nosso coração e já quer nos mostrar dessas profundas riquezas que estão em Deus pelo seu Espírito. Amém, queridos? E à medida que você confia nele, à medida que você crê nele, né, à medida que você o busca de todo o coração, com sinceridade e fervor, ele vai guiá-lo, para que você cumpra todos os propósitos, né, e possa caminhar com o Senhor. Essa semana, esse mês, né, nós estivemos ministrando para os jovens. Eles estão com um tema, Uma Vida com Propósito, um outro livro muito bom. Se você não leu, leia, Uma Vida com Propósito. Eu não me lembro o nome do autor. Nick Warren. Rick. É isso aí. E a gente falou uma parte desse livro, e eu trouxe eu falei para os jovens que, pelo Espírito Santo, Ele entrega na sua mão uma bússola, né? E a bússola, ela te mostra precisamente a direção que você deve seguir. Sabe, o Espírito Santo, Ele entrega na sua mão uma bússola, né? E essa bússola é a palavra de Deus. Essa bússola é uma vida de oração, onde Ele pode falar com você. Ele pode falar com você através da palavra. Ele pode falar com você na vida de oração. E Ele pode também usar irmãos para te aconselhar, para te dar a direção, né? E ao longo da nossa vida, nós estamos todo o tempo tomando decisões, não é mesmo? Nós construindo a nossa vida, como falamos, uma edificação, ou tomando decisão, andando no caminho. Lemos agora sobre endireitar as veredas, mas nós temos uma bússola. O Espírito Santo, se a gente buscá-lo de todo o coração, Ele sempre vai nos guiar e vai nos mostrar a direção certa. Amém? Eu me converti com 13 anos de idade, bem novo. Eu lembro que, logo no início, eu comecei a querer vacilar, sabe? Tipo assim, será que eu vou, será que eu não vou? Minha irmã me ajudou, né? Me apresentou Jesus. Eu comecei a ir na igreja, lá em Curitiba. Mas quando eu fui batizado no Espírito Santo, aquilo marcou a minha vida, né? E de lá para cá, eu tenho visto em muitas circunstâncias, muitas situações, a vida da gente, como nós lemos no início, tempestades vêm, lutas vêm, situações difíceis aparecem em todas as áreas, mas essa bússola continua me guiando. Amém, queridos? E o Senhor colocou isso também na sua mão e na minha, e o Senhor quer mas nós precisamos consultá-la, né? Nós precisamos buscar a palavra, nós precisamos orar, e nós precisamos estar atento à voz de Jesus, porque Ele quer te guiar, e você não vai errar o alvo, né? A sua casa não vai cair, porque você está ligada aos fundamentos de Cristo. Amém, queridos? E Ele quer te guiar e cumprir propósitos. Por isso a gente precisa estar atento. Nós não podemos viver no automático. Eu já falei sobre isso, mas eu queria deixar essa ênfase. Não viva no automático. Deus tem algo especial para você a cada dia. Não importa o que você está fazendo hoje, né? Ali no seu trabalho, Ele tem algo especial para fazer. No seu estudo, Ele tem algo especial para fazer. Eu lembro que eu estava na faculdade, e a gente tinha um grupinho de oração lá entre os alunos cristãos. Eram poucos, uns 4 ou 5. E uma vez um desses amigos da classe foi com a gente lá. Foi algumas vezes. Ele não era cristão, mas foi com a gente algumas vezes. A gente ia lá na capela da PUC e fazia lá, e orava, lia a palavra e compartilhava. Coisa simples, né? E eu lembro de ter compartilhado uma vez um texto que fala das sementes, né? Que uma semente caiu em boa terra, tal. Eu lembro de ter falado isso naquela época. Depois, terminou a faculdade, esse rapaz não foi para a igreja, né? Estava junto com a gente lá,
E muitos anos depois, talvez uns 10, 15 anos, não me lembro, eu encontrei ele no McDonald's, junto com uma galera da igreja. E aí ele veio me cumprimentar e falar: olha, lembra aquela vez, aquela palavra que você falou? Aquilo ficou no meu coração por muitos anos. E essa semana eu me batizei. Aquilo tocou meu coração e depois de muito tempo veio a frutificar e essa pessoa se converteu e está servindo a Deus e tudo mais. Então, tem coisas que a gente, pequenas coisas que você pode ser usado ali no seu trabalho, né? Nós estamos falando das casas de paz, é algo, um momento especial, né? Para você poder ministrar o amor de Deus, ministrar a graça de Deus, ministrar a palavra, e a gente precisa estar disponível ao Senhor, amém, queridos? E isso também é construção, é ouro, é algo que tem valor, amém? Muitas vezes pode ser pequenas coisas, ou grandes coisas, o importante é você estar com o seu coração em Deus, e buscando cumprir um chamado. Eu queria contar aqui uma história que eu li nesse livro. Parte do que eu estou falando aqui também é sobre aquele livro Movido pela Eternidade, que a gente já indicou, né? Se você tiver a oportunidade de comprar, é um livro muito bom, tem me abençoado muito. E aqui teve uma história interessante. Uma igreja foi fundada em 1991, com 22 pessoas. Em pouco tempo, em poucos anos, essa igreja chegou numa determinada cidade dos Estados Unidos. Se tornou uma grande igreja, com mais de 4.000 pessoas, tal. Se tornou uma grande igreja. Eles construíram um grande prédio. E aí tinha um senhor que sempre vinha nessa igreja, depois de muitos anos, né? A igreja foi fundada em 1991, depois de muitos anos. Vinha um senhor de idade, né? Grisalho, que sempre estava chorando ali, no final das reuniões, durante as reuniões. E um dos pastores percebeu que aquilo não era um choro de alegria, né? Muitas vezes a pessoa chora porque está sendo tocada, era um choro de tristeza. E aí, percebeu isso. Mas, por fim, esse homem foi lá conversar com um dos pastores, um pastor auxiliar lá da igreja, e ele começou a contar a sua história. Ele falou: olha, em 1981, essa igreja foi fundada em 1991. Em 1981, o Espírito Santo me incomodou e começou a falar comigo para que eu abrisse uma igreja nessa cidade, na mesma cidade que ele estava lá. Mas isso foi tão forte, eu até tive um sonho, até do prédio, como seria o prédio dessa igreja. E eu até contratei um arquiteto e fez a planta, na época, né, em 1981. E aí situações difíceis aconteceram, que ele desistiu desse projeto, porque, como tudo na vida, situações difíceis acontecem, né, tudo a gente tem tempestades, mas ele desistiu, ele continuou por um tempo ainda ministrando em algumas outras regiões, e no final ele até saiu, deixou de ser pastor, deixou de ser um ministro, e foi para o mercado de trabalho e tocou a sua vida. E aí, muitos anos depois, ele veio e compartilhou isso para esse pastor auxiliar dessa grande igreja. E ele pegou e abriu um papel para esse pastor, e mostrou aquele projeto de 1981. E era o mesmo projeto, depois de 10 anos, que aquele outro pastor, né, realizou, ou seja, algo que Deus já tinha no coração. E era para aquele homem, mas ele deixou de ouvir a voz de Deus. Ele ouviu outras coisas, ele deixou de edificar algo que tenha valor, e procurou outros propósitos, amém? E isso é impactante. E aquele pastor, quando viu aquela planta, ele ficou em choque. Nossa, como é isso possível, né? Algo que estava no coração de Deus há, talvez, 20 e poucos anos atrás, era para ser realizado por aquele homem, mas ele desistiu de algo que o Espírito Santo falou, ele não deu atenção. Sabe, o Espírito Santo, ele é como uma pomba, né? Ele é um exemplo, ele é como pomba. Ele não vai torcer o seu braço, ele não vai te forçar. Mas se você tiver com o seu coração aberto, com o seu espírito inclinado para Ele, Ele vai guiar a tua vida em todos os propósitos, em todos os alvos que Ele tem, pequenos ou grandes. E um dia você vai estar diante do Senhor, e diante desse grande dia, a sua obra não vai se tornar
em cinza, mas vai permanecer em nome de Jesus, amém? É o desejo que eu tenho para você e é o desejo que eu tenho para mim. E nós vamos juntos seguir nisso, amém, queridos? E Deus fala, eu lembro que hoje o que eu estou vivendo aqui mesmo, está aqui na frente com vocês e falando do Senhor. Eu lembro quando eu tinha 13 anos de idade, Deus me deu uma visão sobre uma coisa semelhante a isso, né? Então hoje aqui eu estou vivendo algo que Deus falou comigo há muitos anos atrás. Não sou tão velho assim, queridos, mas já faz um bom tempo, mais de 30 anos. Sabe, e o Espírito Santo falou, e minha vida deu muitas voltas, mas Ele, no tempo dEle, cumpriu o chamado. E a gente precisa estar com o coração certo, né, no lugar certo, e Deus vai realizar os seus propósitos ao longo do tempo nas nossas vidas, amém? Em todas as áreas. Muitas vezes, se uma pessoa quer ser pastor, e ele foi chamado para ser homem de negócio, ele vai se frustrar, porque não foi o chamado dele. Ele vai ser bem sucedido naquilo que Deus o colocou. O que a gente precisa é estar com os nossos ouvidos abertos. Senhor, ceia comigo, dirige a minha vida a cada dia. E ali no meu trabalho, naquilo que eu estiver fazendo, seja algo pequeno ou grande, vai ser algo, seja um copo d'água, como nós falamos, seja ajudar aqui na igreja. Quantas áreas são feitas aqui? Quantos trabalhos podem ser feitos? E se esses trabalhos são feitos diante do Senhor, é ouro. Amém, queridos? É prata, é pedras preciosas, porque flui de um coração entregue a Deus, submisso a Deus e com desejo de agradá-lo. Amém, queridos? Isso vai produzir ouro, isso vai produzir prata, não vai ser palha, não vai ser queimado na eternidade. Amém? Eu lembro que tem situações também, por isso que a gente precisa estar guiados pelo Espírito. O Espírito Santo, nós até lemos no estudo de célula essa semana, teve isso, vocês vão lembrar. O Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto, para ser tentado. Não é mesmo? Sabe, o Espírito Santo, ele nos guia em todas as coisas. Ele vai te usar de forma extraordinária. Jesus foi muito usado nos dons, fez muitas maravilhas, muitos prodígios. Mas Ele também quer te conduzir para um crescimento, né? Muitas vezes Ele vai te levar na prova. E sabe, nesses momentos de prova, se nós tivermos com o nosso coração em Deus, com a nossa bússola na mão, vai ser momentos que vão se tornar ouro diante do Senhor, amém? Eu lembro que, na minha vida, uma das situações mais difíceis que eu passei, foi na área financeira, né? Foi um momento muito difícil, muito difícil. Uma vez eu acho que eu contei alguma coisa aqui, mas eu olho para trás, e lembro daquele tempo, e falo, glória a Deus, porque ali o Senhor se manifestou. Ali o Senhor supriu de forma sobrenatural. Ali o Senhor, mesmo nas dificuldades, até com os meus filhos, com a minha família, foi um momento de deserto, mas que produziu algo eterno. Amém, queridos? Então não fuja de todas as lutas. A gente muitas vezes, nossa, essa luta aqui, Deus me livra, me livra, me livra. Muitas vezes Deus quer que você passe. Jesus não falou, não quero 40 dias de... Não quero ser provado pelo... Ele se submeteu ao Espírito Santo. E ficou ali 40 dias de jejum, né, e enfrentou uma grande tentação com o diabo ali, cara a cara, mas foi aprovado. Amém? Muitas vezes nós vamos passar por provas na vida, situações, desertos, que o próprio Espírito de Deus vai te conduzir, mas Ele vai te tirar. Amém? Assim como Jesus, no final dessa tentação e dessa prova, anjos vieram e ministraram a vida dele. Sabe, se você estiver no caminho do Senhor, nos propósitos do Senhor, saiba que Ele vai mandar anjos ministrar a tua vida, amém? Não importa a luta que você tem enfrentado, se o teu coração estiver ali aberto, ouvindo a voz do Espírito Santo, ouvindo a voz de Jesus, você vai estar com Ele na crise, na abundância e na escassez. E vai aprender a ficar contente em qualquer situação, no muito e no pouco, amém? Porque Deus é fiel e Ele quer trabalhar no seu espírito. E eu sei que, e para mim foi muito impactante, esse momento que eu passei, né, de luta nessa área financeira, porque isso
trouxe um fortalecimento de fé no meu coração, que só passando você vai poder ter. Deus fortaleceu, Ele supre, eu não tenho dúvida disso, Ele supre, Ele é aquele Deus que supre. Sabe, queridos, e o Senhor quer que você tenha essas experiências, e você vai ter, porque as tempestades vão vir, para todos, mas você andando com Ele, fundamentado nele, essas tempestades não vão te derrubar, pelo contrário, vão te tornar mais forte, em nome de Jesus, mais forte, a sua fé será inabalável, a sua confiança nele vai ser inabalável, e você vai frutificar, para louvor e glória do Senhor, amém. Outra coisa importante, em Salmo 92, 12 e 14, diz assim: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, mesmo na velhice darão frutos e permanecerão viçosos e verdejantes. Quantos querem frutificar? Quantos querem florescer aqui? Você percebeu a dica aqui? Seja plantado na casa do Senhor. Seja arraizado na casa do Senhor. Sabe? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que ela tem assim um conceito da igreja como algo que a machucou em algumas áreas, né? E eu falo, olha, eu vou te dar um testemunho. Eu já tive problemas com pessoas na igreja, eu já tive situações difíceis para resolver, mas olha, 1 milhão de vezes mais eu fui abençoado na igreja. Falei para ele, a igreja é uma bênção, mesmo feito por pessoas imperfeitas como nós. A igreja é um lugar onde eu posso florescer, a igreja é um lugar onde eu posso frutificar, amém? Mas para isso eu preciso ir com as raízes. Eu não posso ficar na superfície. Novamente, uma palavra que fala para a gente ir profundo, né? Para a gente ter as nossas raízes ligadas ao ribeiro. Sabe, queridos, e aqui é uma dica, se você quer edificar, se você quer cumprir o propósito de Deus aqui na terra, você precisa estar plantado na igreja, né? Você precisa ter suas raízes profundamente ligadas ao Senhor, através da igreja, né? A gente sabe que Jesus que estabeleceu a igreja, Ele estabeleceu a igreja e as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. Ele estabeleceu a igreja e você é parte desse corpo. Ele é o cabeça, né? E nós somos os membros. E nós temos que estar ligados. Como pode um joelho ficar fora da perna? Não tem como, não é mesmo? Então nós precisamos estar comprometidos com a igreja, né? Comprometidos com o reino. Pastor Rony comentou algo semana passada, né, sobre a igreja que se mantinham, né, eles dedicavam ao ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, né, eles estavam ali, continuamente juntos, recebendo o ensino dos apóstolos, né, sobre uma liderança, né, eles estavam sendo dirigidos pelo Espírito Santo, eles estavam na comunhão, no partir do pão. Nós celebramos todos os meses, né, a ceia do Senhor, é algo tão especial, né, onde nós celebramos a comunhão que temos com Ele, e a comunhão que temos conosco, uns com os outros, amém? Isso é vida, e se você quer crescer, se você quer cumprir os propósitos de Deus, esteja arraigado, e aí você vai florescer, como a palavra diz, amém? Falta um pedaço aqui razoável, mas eu vou correr, tá bom, queridos? Livre-se dos embaraços. Vamos ler em Lucas 9, 57. Lucas 9, 57. Quando eu andava pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça.
Sabe, nós vemos aqui, parece que Jesus jogando um balde de água fria naquela pessoa, né? E é mais ou menos isso que ele colocou uma realidade. Aquela pessoa, possivelmente, né, ele tinha uma certa segurança. E aqui Jesus, como conhece o coração de cada um, ele fala, olha, o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Aquela pessoa falou, não, eu quero te seguir para onde for. Eu vou te seguir. E Jesus colocou essa palavra. Sabe, o que ele está querendo dizer? Muitas vezes as pessoas buscam segurança. E Jesus está dizendo, olha, eu não tenho nem onde repousar a minha cabeça. E isso pode ser um embaraço para você cumprir o chamado de Deus, para você edificar com materiais de valor. Porque uma das coisas que mais o ser humano procura é segurança, é estabilidade, né, é ter as coisas em controle, né, em tudo bem fundamentado. E isso é algo que a gente precisa, é bom, não é ruim você ter segurança, não é ruim você ter uma estabilidade, é bom. Mas a nossa vida não deve ser dirigida nisso, entendeu? Aqui Jesus, ele colocou em xeque, você realmente quer me seguir? Olha, eu não tenho nem onde repousar minha cabeça. É isso realmente que você quer? E aí um outro texto ele diz assim, na sequência. O outro disse, siga-me. A outro ele disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Aqui a gente também olha e fala, Jesus, mas deixa ele sepultar lá o pai dele, né? Não é mesmo? Você não tem essa impressão? Por quê, né? Que Jesus checa isso no coração da pessoa. E aqui nesse livro, ele fala que estudiosos sobre esse assunto disseram o seguinte, que quando a pessoa era o primogênito, e ele sepultava o seu pai, né, quando ele via falecer, ele ganhava porção dobrada da sua herança. E se ele não fizesse isso, essa porção dobrada ia para o segundo filho. Então aqui, daí a gente vendo esse contexto histórico, tem mais sentido. Então Jesus estava checando naquele homem, que ele falou, olha, siga-me, e ele disse, deixa-me ir primeiro. Né? No sentido assim, aquele homem, ele queria primeiro resolver a questão do dinheiro. Né? No sentido que, muitas vezes, o dinheiro também pode ser bênção nas nossas vidas, e mas se a gente coloca ele em primeiro lugar, ou seja, deixa eu ir primeiro, resolver isso, Jesus depois, o Senhor quer prioridade nas nossas vidas, até nas coisas boas. Ele tem que estar antes daquilo que é bom, ou daquilo que a gente coloca como valor, né? Então ali Jesus checou esse coração, e provavelmente via uma multidão seguindo, né, Jesus, e dá para imaginar, né, que nessa primeira pessoa ali, que ele falou, olha, eu não tenho lugar para encostar minha cabeça, talvez alguns daqueles seguidores falaram, não vou seguir esse homem, ele não tem nenhuma casa, ele não tem nenhum lugar para encostar a sua cabeça, né? Ou nessa segunda parte aqui, ele desafiando, né, e colocando esse homem, olha, onde ele decidiu por sepultar seus pais, né, antes de seguir a Cristo. Eu não sei qual foi a decisão dele, mas aqui colocou em xeque uma outra coisa que pode ser um embaraço nas nossas vidas, a ganância, o desejo de se tornar rico, né, o amor ao dinheiro. E aqui Jesus também colocou em xeque. Aí continuando, diz assim, ainda um outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Novamente, aqui a gente acha que Jesus foi insensível. Ele só quer despedir dos seus pais. Não dá essa impressão? Eu não sei se vocês têm essa impressão. Eu tenho. Mas Jesus, ele consegue ver o coração da pessoa. Né? Muitas vidas, e é uma realidade, muitas vidas, elas colocam alguns familiares, muitas vezes um filho, como um Deus na sua vida. Né?
ou um ente, um pai, uma mãe, um esposo, né, inverte os valores. E todos eles responderam: deixa-me ver primeiro. E Jesus, ele quer ser o primeiro. Amém? Para que a gente possa construir as nossas vidas, para que a gente possa provar, né, da graça dele, do poder dele, e ter essa obra, a gente precisa decidir por Jesus de forma absoluta. Então aquele homem, ele trocou relacionamentos por Jesus. E são tudo coisas boas. Segurança, até dinheiro pode ser bom, se a gente for mordomo fiel. E relacionamentos também são coisas boas, mas que podem nos embaraçar, que podem tocar e colocar a prioridade errada. Então, a gente falou algumas coisas de pecados, mas isso nem pode até não ser pecado. Mas o fato de a gente não colocar Jesus como prioridade, nós podemos deixar de seguir, deixar de provar desse reino de Deus. É que ele fala: aquele que olha para trás, que põe a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então, se a gente deve seguir em frente, não olhar para trás. Nós temos um exemplo disso, daquela mulher de Ló. Ela olhou para trás. Talvez ela lembrou daqueles relacionamentos, né? Quantos jovens se desviam por relacionamentos errados? E a gente tem que tomar uma decisão: Senhor, eu quero seguir a Ti. Mesmo que eu tenha que deixar alguns relacionamentos, mesmo que eu tenha que tomar uma decisão, se eu vou seguir o dinheiro, ou a minha vida vai ser dirigida por dinheiro, ou vai ser dirigida por Cristo, né? Ou a minha vida vai ser orientada para a segurança, ou vai ser orientada por Cristo. Amém, queridos? Então são coisas que nós precisamos desembaraçar. Outras coisas podem competir, prazeres, desejos, podem competir com Cristo. Mas a gente precisa tomar uma decisão. Senhor, o Senhor é em primeiro lugar. Muitas vezes nós recebemos 100 vezes mais, por ser fiel a Ele. Talvez dinheiro Ele vai te dar, segurança Ele vai te dar, relacionamentos muito mais, mas nada pode tomar o primeiro lugar dEle. Amém, queridos? E essa é a nossa posição que temos que ter em Cristo. Amém. E como nós lemos em algumas passagens anteriores, depois de que aconteceu essas três situações, aí que Jesus enviou os 72, né, que foram de 2 a 2 ministrar. Então, talvez uma grande multidão havia, mas em cada um desses filtros, pessoas falaram: não, eu prefiro a segurança, não, eu prefiro o dinheiro, não, eu prefiro os relacionamentos, e deixaram a Cristo. Mas aqueles que ficaram foram escolhidos para servir e proclamar o reino. Amém? Quantos desses tem aqui? Amém? Você e eu somos esses que vão ser escolhidos para ministrar o amor de Deus e a graça dele. Amém? Avançamos um pouquinho no horário. Eu queria apenas agora terminar. Fica de pé, queridos. Pedir para os músicos virem à frente.